Urânia, obra do cientista e astrônomo francês Camille Flammarion. Parte 6. Moralidade. Nada neguemos por antecipação. Estudemos, constatemos, a explicação virá mais tarde. Estava eu nessas disposições de espírito quando, passeando de um lado para outro na minha biblioteca, os meus olhos pousaram sobre uma elegante edição de Cícero, em que não reparara desde muito tempo. Peguei um volume, abri maquinalmente a primeira página que se apresentou e li o seguinte: dois amigos chegam a Megara e vão hospedar-se separadamente. Apenas um adormeceu e logo viu diante o companheiro de viagem, anunciando-lhe com ar triste ter o seu hospedeiro formado plano de assassiná-lo e suplicando fosse ele o mais depressa possível em seu socorro. O outro desperta, mas persuadido de ludíbrio, de um sonho bobo, sem importância, não tarda a readormecer. O amigo aparece de novo e roga que se apresse, porque os assassinos vão entrar-lhe no aposento. Mais perturbado, admira-se da persistência daquele sonho, mas se dispõe a ir a ter com o amigo. Porém, o raciocínio e a fadiga acabam por vencer, e ele se deita novamente. Então o amigo se lhe mostra pela terceira vez, pálido, ensanguentado, desfigurado. Infeliz, falou: não vieste quando eu te implorava. Agora está tudo consumado. Vai, vinga-me. Ao erguer do sol, encontrarás à porta da cidade um carro cheio de estrume. Faze-o parar e ordena que o descarregue. Acharás assim meu corpo, escondido ali. Presta-me as honras da sepultura e faze punir os assassinos, ao menos. Tamanha tenacidade, particularidades tão seguidas não permitem mais hesitação. O amigo se levanta da cama, veste-se, corre à porta indicada, encontra ali a carroça, prende o condutor que se perturba e, logo às primeiras pesquisas, ele encontra o cadáver do companheiro. Essa narrativa parece vir expressamente em apoio de minhas opiniões sobre as incógnitas do problema científico. Não faltam, sem dúvida, hipóteses para responder ao ponto de interrogação. Pode-se dizer que a história não se passou talvez do modo narrado por Cícero, que foi ampliada, exagerada, que dois amigos, chegando a uma cidade estranha, podem temer um acidente, que receando pela vida de um amigo, após as fadigas de viagem e no meio do silêncio da noite, pode-se chegar a sonhar que esse amigo é vítima de um assassínio. Quanto ao episódio da carroça, podem os viajantes ter visto uma no pátio da hospedaria, e o princípio de associação de ideias vem ligá-lo ao sonho. Sim, podem fazer-se todas essas hipóteses, conjecturas, para explicar o caso, mas não passam de hipóteses e conjecturas. Admitir que houve realmente comunicação entre o morto e o vivo é outra hipótese também. São muito raros os fatos desta ordem? Parece-me que não. Lembro-me, entre outros, da narração que me foi feita pelo velho amigo de minha juventude, João Best, que fundou o Magazine Pittoresque em 1833, com o meu eminente amigo Edward Sherton, e que é morto não há muito. Era um homem sério, frio, metódico, hábil gravador, tipógrafo, administrador escrupuloso. Todos quanto o conheceram sabem quanto o seu temperamento era pouco nervoso e quanto o seu espírito era afastado das coisas da imaginação. Pois bem, o fato seguinte aconteceu a ele mesmo, quando era ainda criancinha, aos 5 ou 6 anos de idade. Era em Tours, sua terra natal. Estava ele, por uma bela noite, deitado e ainda não dormira, quando viu sua mãe entrar no seu quarto, atravessá-lo e dirigir-se à sala contígua, cuja porta se achava aberta, e onde o pai jogava cartas com um amigo. Ora, sua mãe estava então doente, em pau,
Levantou-se o garoto imediatamente do leito e correu para junto da mãe na sala, onde em vão a procurou. O pai repreendeu com alguma impaciência e mandou-o deitar novamente, afirmando que era apenas um sonho. Então o menino, acreditando desde logo ter efetivamente sonhado, tentou adormecer de novo. Alguns minutos mais tarde, porém, estando com os olhos abertos, viu pela segunda vez, muito distintamente, a mãe passar por junto dele e correu para ela, a fim de abraçá-la. Ela, porém, desapareceu logo. Não quis mais deitar-se. Deixou-se ficar na sala, onde o pai continuava a jogar cartas. No mesmo dia, daquela mesma hora, sua mãe falecia em Paulo. Ouvi esta narração do próprio Sr. Best, que conservara indelével reminiscência do caso. Como explicá-lo? Poderia-se dizer que o menino, sabendo estar a mãe doente, pensava nisso com frequência e teve a alucinação que casualmente coincidiu com a morte dela. É possível, mas pode-se pensar também que havia um laço simpático entre a mãe e a criança e que, naquele solene momento, a alma da mãe esteve realmente em comunicação com a do filho. De que modo? Perguntar-se-á. Não sabemos, mas o que não sabemos está para o que sabemos na proporção do oceano para uma simples gota de água. Alucinações? É fácil dizer. Quantas obras médicas escritas sobre este assunto? Conhecem todos a de Pierre Baudemont. Entre as inúmeras observações que a compõem, citemos a este respeito as duas seguintes. Quando o rei Jacques veio à Inglaterra, na época da peste, em Londres, achava-se no campo, em casa de Sir Robert Cotton, com o velho Campbell. Viu em sonho o filho primogênito, ainda criança, que habitava então em Londres, com uma cruz sangrenta na fronte, como se tivesse sido ferido por uma espada. Assustado com essa aparição, começou a orar e pela manhã se dirigiu ao aposento de Sr. Campbell, a quem narrou o acontecimento noturno. Campbell tranquilizou o monarca, dizendo-lhe que fora ludíbrio de um sonho e não havia motivo para atormentar-se. No mesmo dia, recebeu o rei uma carta de sua mulher, que lhe noticiava a perda do filho, vítima da peste. Quando o menino se mostrou ao pai, tinha o talhe e as proporções de um homem feio. Observação: a senhorita R, dotada de muito bom senso, religiosa, sem carolice, morava, antes de casar, na residência do seu tio, o Sr. Henry, célebre médico, membro do Instituto. Estava separada da mãe, afetada, na província, de moléstia bastante grave. Uma noite, a moça sonhou que a avistara defronte, pálida, desfigurada, prestes a exalar o último suspiro, e mostrando principalmente vivo pesar por não se achar rodeada dos filhos, um dos quais era cura em uma paróquia de Paris, emigrara para a Espanha, e o outro também, então, em Paris. Pouco depois, ouviu chamarem-na várias vezes pelo nome de batismo. Viu no sonho as pessoas rodearem sua mãe, imaginando que esta chamava pela neta, que tinha o mesmo nome, irem buscá-la a um aposento contíguo. Um sinal da doente indicou não ser a neta, mas a filha que habitava Paris, a quem desejava ver. O semblante exprimia a dor que sentia por motivo dessa ausência, e de repente as feições se lhe decompõem, cobrem-se da lividez da morte, e agonizante caem sem vida no leito. No dia seguinte, a senhorita R apareceu muito triste ao Sr. Henry, que lhe perguntou a causa de seu pesar. Ela contou minuciosamente o sonho que tanto atormentara ao tio. Aproveitando essas disposições de espírito, apertou ele ao peito, confessando-lhe que a notícia do sonho era real, sua mãe acabava de morrer, e não entrou em outras explicações. Meses depois, a senhorita R, valendo-se da ausência do tio,
para pôr-lhe em ordem os papéis, nos quais, a exemplo de muitos outros sábios, ele não gostava que tocassem, achou uma carta contando ao tio as circunstâncias da morte da mãe. Qual não foi? Meses depois, a senhorita R, valendo-se da ausência do tio para pôr-lhe em ordem os papéis, nos quais, a exemplo de muitos outros sábios, ele não gostava que tocasse, achou uma carta contando ao tio as circunstâncias da morte de sua mãe. Qual não foi a sua surpresa ao ler as particularidades todas do seu sonho ali na carta? Alucinação, coincidência fortuita, será porventura isso uma explicação satisfatória? E, em todo caso, uma explicação que absolutamente nada explica. Uma turba de ignorantes de toda a idade e de todas as profissões, capitalistas, negociantes ou deputados, céticos por temperamento ou por gosto, declaram simplesmente não acreditarem em todas essas histórias e que em tudo isso nada existe de verdadeiro. Não é também uma solução séria. Os espíritos afeitos ao estudo não podem satisfazer-se com tão fútil negativa. Um fato é um fato. Não se pode deixar de admiti-lo, quando mesmo no estado atual de nossos conhecimentos seja impossível explicá-lo. Os anéis de medicina é exato testemunham que há realmente alucinação demais de um gênero e que certas organizações nervosas são vítimas delas. Daí, porém, a concluir que todos os fenômenos psicobiológicos são explicados, não explicados são alucinações, a um abismo. O espírito científico do nosso século procura, com razão, depreender todos esses fatos dos enganos dos enganosos nevoeiros do sobrenaturalismo, atento a que nada há sobrenatural e que a natureza, cujo reino é infinito, abrange tudo. Desde algum tempo, principalmente, está organizada na Inglaterra uma sociedade científica especial para o estudo desses fenômenos. A Society for Psychical Research tem ela à sua frente alguns dentre mais ilustres sábios do além-mancha e já forneceu importantes publicações. Esses fenômenos de visão à distância são classificados sob o título geral de telepatia. Rigorosas indagações são feitas para verificar os testemunhos. É considerável a sua veracidade. É considerável a sua variedade. Folheemos juntos, por momento, uma dessas compilações e destaquemos alguns documentos devidos e cientificamente bem comprovados. No seguinte caso, recentemente constatado, o observador estava tão perfeitamente acordado quanto estamos neste momento. Trata-se de um certo senhor Roberto B., residente em Wigan, Inglaterra. Eis a curiosa narrativa escrita pelo próprio observador. A 18 de dezembro de 1873, fomos, minha esposa e eu, visitar a sua família em Southampton, deixando meus parentes de perfeita saúde, segundo toda a evidência. No dia seguinte, à tarde, tínhamos saído a passeio à beira-mar, quando me senti tão profundamente triste que me foi impossível interessar-me pelo quer que fosse, de sorte que não tardamos em regressar. De repente, minha mulher manifestou certo sentimento de mal-estar e disse que ia recolher-se ao aposento de sua mãe por alguns momentos. Instantes depois, levantei-me também da poltrona em que estava e caminhei para a sala. Uma senhora vestida em trajes de rua aproximou-se de mim, saindo do quarto de dormir que ficava contíguo. Não lhe reparei nas feições, porém ela não olhava para o meu lado. Entretanto, imediatamente lhe dirigi a palavra, saudando-a, mas não me lembro do que disse então. No mesmo momento, e enquanto ela passava por diante de mim, voltava minha esposa do aposento da mãe e transitava juntamente pelo lugar onde estava a mulher, sem dar mostra de reparar nela. Exclamei logo, surpreendido: Quem é essa senhora por quem acabas de passar? Não passei por ninguém,
respondeu minha mulher, ainda mais admirada do que eu. Então, tornei, não acabas de ver? Agora mesmo a senhora que cruzou diante de ti, justamente quando entravas, que saiu provavelmente do aposento de tua mãe e que deve estar agora no vestíbulo. É impossível, respondeu minha mulher. Na casa não há presentemente ninguém, senão minha mãe e nós dois. Com efeito, nenhuma pessoa estranha tinha vindo, e a busca a que procedemos imediatamente nenhum resultado deu. Eram 8 horas, menos 10 minutos. Na manhã seguinte, um telegrama nos noticiava a morte súbita de minha mãe, em consequência de uma enfermidade cardíaca, precisamente à mesma hora. Estava ela então na rua e vestia exatamente com os trajes da desconhecida que eu vira atravessar por diante de mim. Eram 8 horas, menos 10 minutos. Na manhã seguinte, um telegrama nos noticiava a morte súbita de minha mãe, em consequência de uma enfermidade cardíaca. Precisamente à mesma hora, estava ela então na rua e vestida exatamente com os trajes da desconhecida que eu vira atravessar por diante de mim. Tal é a narrativa do observador. O inquérito a que a Sociedade de Investigações Psíquicas procedeu demonstrou a autenticidade absoluta e a concordância dos testemunhos. É um fato esse tão positivo quanto uma observação meteorológica, astronômica, física ou química. Qual a explicação? Coincidência de ser a. Pode uma rigorosa crítica científica ficar satisfeita com essa resposta? Ainda outro caso. O senhor Frederico, habitante de Belle Wesley, em Terre, Costa do Norte, escreve que, a 25 de março de 1880, tendo se acomodado para dormir bastante tarde, depois de haver lido durante parte da noite, sonhou que seu irmão, residente no condado de Wessex, na Inglaterra, estava junto dele, mas que, em vez de responder a uma pergunta que lhe dirigira, meneou a cabeça, levantando-se e saiu. Tão viva tinha sido a impressão que o narrador, meio adormecido, precipitou-se fora da cama e despertou no momento em que punha o pé no solo e chamava pelo irmão. 3 dias depois recebia notícia de que o irmão morrera em consequência de uma queda de cavalo. No mesmo dia, 25 de março de 1880, às 8h30 da noite, algumas horas antes do sonho que acabara de ser referido. Pelo inquérito a que se procedeu, ficou demonstrado que a data dessa morte é exata e que o autor da narração escrevera o seu sonho em um diário da mesma data do acontecimento e não depois. Mas outro caso. O senhor S. L, empregados, o senhor S e o senhor L, empregados ambos em uma repartição, tinham relações de íntima amizade havia quase um decênio. Na segunda-feira, 19 de março de 1883, o senhor L, indo para o emprego, teve manifestações de indigestão e entrou em uma farmácia, onde, ao lhe derem medicamento, lhe foi dito que era vítima de mal do fígado. Na quinta-feira seguinte, não estava melhor. No sábado, não havia comparecido ainda à repartição. Sábado à noite, 24 de março, o senhor S., estando em casa, acometido de dores de cabeça, disse à esposa que sentia muito calor, o que não lhe acontecera havia 2 meses. Depois de feito esse reparo, deitou-se e, passado 1 minuto, viu o amigo L em pé defronte dele, vestido com a roupa costumeira. S notou mesmo que L trazia um crepe negro no chapéu e, sobretudo, desabotoado, e uma bengala na mão. L olhou fixamente para S e passou. Então S se lembrou da frase que se lê no livro de Job. Um espírito passou diante de mim e os cabelos se me eriçaram. Neste momento senti um calafrio percorrer-lhe todo o corpo e eriçar-se-lhe o cabelo. Perguntou então a mulher: que horas são? 9
horas menos 12 minutos, respondeu ela. Pergunto isto, tornou ele, porque o meu amigo L morreu. Acabo de vê-lo. Tentou ela persuadi-lo de que era por ilusão. Ele, porém, afirmou de modo mais formal que nenhum raciocínio poderia fazê-lo mudar de opinião. Tal é a narrativa feita pelo Sr. S. Não soube da morte de L, senão muito depois, no domingo, às 3 horas da tarde. L morrera realmente no sábado à noite, às 9 horas menos 10 minutos. Pode-se relacionar este fato com o acontecimento histórico referido por Agripa de Aubigné, por ocasião da morte do cardeal de Lorena. Estando o rei em Avignon, a 23 de dezembro de 1574, ali morreu Carlos Cardeal de Lorena. A rainha Catarina de Médicis recolhera-se ao leito mais cedo que de costume, assistindo a esse ato, entre outras pessoas notáveis, o rei de Navarra, o arcebispo de Lyon, a senhorita de Retz, de Lignores e de Saunes, duas das quais confirmaram o caso. Quando ia proferir as boas noites, atirou-se de um sobressalto para a cabeceira, tapou o rosto com as mãos e, soltando violento grito, chamou em socorro as pessoas presentes. Querendo mostrar-lhes aos pés da cama o cardeal que lhe estendia a mão. Por várias vezes exclamou: Cardeal, nada tenho que tratar convosco. O rei de Navarra envia imediatamente à casa do cardeal um dos seus cortesões. Cardeal, nada tenho a tratar convosco. O rei de Navarra envia imediatamente à casa do cardeal um dos seus cortesãos, o qual voltou trazendo a notícia de que o prelado acabava de expirar, justamente naquele momento. Em seu livro sobre a humanidade póstuma, publicado em 1882, garante Adolfo Eicher a autoridade do seguinte fato que lhe foi referido por pessoa de Saint-Gaudens e ocorreu com a própria narradora. Era eu ainda menina e dormia com minha irmã mais velha do que eu. Certa noite, acabávamos de nos meter na cama e de soprar a vela. O fogo da chaminé, mal apagado, ainda alumiava fracamente o aposento. Voltando os olhos para o lado da lareira, avistei com grande surpresa um padre sentado em frente à chaminé, aquecendo-se. Tinha a corpulência, as feições e o ar de um de nossos tios, que habitava nos arredores, e era arcipreste. Dei imediatamente parte da observação à minha irmã. Esta olha para o lado da lareira e vê a mesma aparição. Reconhece igualmente o nosso tio, o arcipreste. Indivisível. Susto apodera-se então de nós e começamos a gritar: Socorro! Com todas as forças. Meu pai, que dormia em aposento contíguo, despertado por esses gritos de desespero, ergue-se a toda a pressa e chega imediatamente com uma vela na mão. O fantasma havia desaparecido. Não vimos mais ninguém no quarto. No dia seguinte, soubemos por meio de carta que nosso tio, o arcipreste, morrera naquela noite. Outro fato, ainda referido pelo mesmo discípulo de Augusto Comte e por ele considerado durante a sua estada no Rio de Janeiro. Era em 1858, na colônia francesa daquela capital. Falava-se ainda em uma singular aparição que se dera alguns tempos antes. Certa família alsaciana, composta de marido, mulher e uma filhinha ainda de pouca idade, viajava para o Rio de Janeiro, onde ia reunir-se a uns compatriotas estabelecidos naquela cidade. Sendo longa a viagem, a mulher adoeceu e, por falta, sem dúvida, de cuidados ou de alimentação conveniente, sucumbiu antes de chegar. No dia da morte, porém, caiu em síncope. Conservou-se por muito tempo nesse estado e, quando recuperou os sentidos, disse ao marido que velava ao lado: Morro contente, pois agora estou tranquila sobre a sorte de nossa filha. Venho do Rio de Janeiro. Encontrei a rua e a casa de nosso amigo Fritz, o carpinteiro.
Estava ele de pé na porta. Apresentei-lhe a pequena. Estou certa de que à tua chegada ele a reconhecerá e cuidará dela. O marido ficou assustado, muito surpreso com essa narração, sem contudo ligar muita importância. No mesmo dia, à mesma hora, Fritz, o carpinteiro, o alsaziano, de quem acabo de falar, achava-se à porta da sua residência no Rio de Janeiro, quando acreditou ver passar na rua um de suas compatriotas, tendo nos braços uma criança. A mulher olhava para ele com ar suplicante, e parecia apresentar-lhe a menina que levava ao colo. O semblante, de aspecto extremamente magro, lembrava todavia as feições de Lata, a mulher do seu amigo e compatriota Smith. A expressão do rosto, a singularidade do andar, que parecia mais uma visão do que realidade, impressionaram vivamente Fritz. Querendo certificar-se de que não era vítima de uma ilusão, chamou um dos operários da loja e também alsaziano da mesma localidade. Olha, disse-lhe, está vendo aquela mulher que vai passando na rua com uma criança ao colo? Está vendo? Não se diria que é Lata, a mulher de nosso Patrício Smith? Não posso dizer, não a distingo bem, respondeu o operário. Fritz não disse mais nada. As circunstâncias, porém, daquela aparição real ou imaginária gravaram-se-lhe no espírito, principalmente a hora e o dia. Algum tempo depois, veio a chegar o seu Patrício, trazendo nos braços uma meninazinha. A visita de Lata revivou-se, e antes que Smith A visita de Lata reavivou-se e, antes que Smith houvesse aberto a boca, disse-lhe ele: Meu pobre amigo, sei de tudo. Sei que tua mulher morreu na viagem e antes de morrer veio apresentar-me essa filhinha, essa garota, para que eu cuidasse dela. Eis a data e a hora. Eram exatamente o dia e o momento consignados por Smith a bordo do navio. Em sua obra a respeito dos altos fenômenos da magia, publicada em 1864, o Sr. Mosseux refere o seguinte fato, que assevera ser absolutamente autêntico. Sir Robert Bruce, da ilustre família escocesa desse nome, é imediato de um navio. Navegava um dia próximo de Terra Nova e, estando entregue aos seus cálculos náuticos, julgou ver o seu capitão sentado à secretária. Mas olha com atenção e constata que aquele a quem está vendo é um estranho, cujo olhar friamente fito nele lhe causa espanto. O capitão para, junto do qual ele soube, percebe-lhe o capitão, para junto do qual ele sobe, percebe-lhe o pasmo e o interroga a respeito. Mas quem está então sentado à sua secretária? Pergunta Bruce. Ninguém. Sim, alguém está lá, e será um estranho? Mas de que modo? Estás sonhando ou zombando? De maneira alguma, faça-me o favor, desce e venha ver. Descem e ninguém está sentado à secretária. O navio é revistado em todos os sentidos, nenhum estranho é encontrado. Entretanto, a pessoa que ouvi estava escrevendo na sua ardósia. A letra dele deve estar lá, disse Bruce. Examina-se a pedra, contém estas palavras: Aproem para o Nordeste. Esta letra é sua ou de alguém de bordo? Não. Pediu-se a todos que escrevessem a mesma frase, e nenhuma letra era igual à da ardósia. Nenhuma assemelhava-se a ela. Bem, obedeçamos ao sentido dessas palavras. Aproem para o Nordeste. O vento é favorável e permite tentar a experiência. 3 horas depois, o gageiro assinalava verdadeira montanha de gelo e via preso a ela um navio de Quebec, desmantelado, cheio de gente que se destinava a Liverpool e cujos passageiros foram trazidos
pelos escalares do navio de Bruce. No momento em que um dos homens subiu ao costado do navio libertador, Bruce estremeceu-se e receou, fortemente abalado. Acabava de reconhecer o estranho a quem vira escrevendo as palavras da ardose. Corre ao capitão e conta o novo incidente. Faça o favor de escrever nesta pedra esta frase, disse ao recém-chegado o capitão, apresentando-lhe o lado da lousa onde nada havia escrito. O homem escreve as palavras ditadas. Bem, é essa exatamente a sua caligrafia comum? Perguntou o capitão, admirado da identidade da letra. O senhor viu escrever. Pode acaso duvidar? Por única resposta, o capitão volta à ardósia e o homem fica confundido ao ver de ambos os lados a sua própria letra. O senhor sonhou que estava escrevendo nesta pedra? Indagou o capitão do navio naufragado, aquele que acabava de escrever. Não, pelo menos não me recordo. Mas que estava este passageiro fazendo ao meio-dia? Mas o que estava este passageiro fazendo ao meio-dia? Pergunta ao colega, o capitão do navio Socorro. Achava-se extremamente fatigado. Este passageiro adormeceu profundamente, e tanto quanto me recordo, deu-se isto pouco antes do meio-dia. Passada uma hora, quando muito despertou e me disse: Capitão, seremos salvos hoje mesmo. E acrescentou: sonhei que estava a bordo de um outro navio e que este navio vinha em nosso socorro. Descreveu o barco e a sua mastreação. E grande foi a nossa surpresa quando navegastes em nosso encontro ao reconhecermos a fidelidade da descrição feita por ele. Afinal, o passageiro disse por sua vez: O que acho estranho é parecer-me familiar tudo quanto aqui vejo, e no entanto jamais estive a bordo deste navio. O barão do P, em seu curso de magnetismo animal, refere de outro aspecto ainda o fato seguinte, publicado em 1814 pelo célebre Lung Stilling, que o ouvira do próprio observador, o barão de Sousa, camarista do rei da Suécia. Recolhia-se ele à sua casa no verão por cerca da meia-noite, hora em que há ainda na Suécia bastante claridade para que se possa ler a letra mais miúda. Quando cheguei à casa, disse ele, meu pai veio ao meu encontro, à entrada do parque. Estava vestido do modo costumeiro e tinha na mão uma bengala que meu irmão havia esculpido. Saudei-o e conversamos ambos durante muito tempo. Recapitulando, porque deu um probleminha aqui. O barão de Dupont, em seu curso de magnetismo animal, refere de outro aspecto ainda o fato seguinte, publicado em 1814 pelo célebre Lug Stilling, que o ouvira do próprio observador, o barão de Sousa, camarista do rei da Suécia. Recolhia-se ele à sua casa no verão por cerca da meia-noite, hora em que há ainda na Suécia bastante claridade para que se possa ler a letra mais miúda. Quando cheguei à casa, disse ele, meu pai veio ao meu encontro à entrada do parque. Estava vestido do modo costumeiro e tinha na mão uma bengala que meu irmão havia esculpido. Saudei-o e conversamos ambos durante muito tempo. Chegamos assim à casa e à porta do seu aposento. Ali entrando, vi meu pai despido ao mesmo tempo em que a aparição se esvaíra. Pouco depois, meu pai despertou e olhou-me com ar interrogativo. Meu caro Eduardo, disse, louvado seja Deus, pois te vejo são e salvo. Estive bem atormentado por tua causa, em sonho. Parecia-me que havias caído na água e estava prestes a afogar. Ora, naquele dia, acrescentou o barão, tinha eu ido com um de meus amigos no rio para pescar caranguejos e escapara de ser arrastado pela correnteza. Contei a meu pai que vira a sua aparição à entrada da casa e que tivéramos uma longa conversação. Ele respondeu que muitas vezes ocorriam fatos semelhantes.
Nessas diversas narrativas, vêm-se aparições, para bem dizer, provocadas pelo desejo ou pela vontade. Pode então ir até este ponto a sugestão mental? Os autores do livro Phantasm of the Living, de que acima falamos, respondem afirmativamente com 7 exemplos suficientemente testemunhados, dentre os quais oferecerei ainda uma atenção dos meus leitores. Ele, o reverendo Godfrey, o reverendo Godfrey, residente em Istambul, no condado de Sussex, tendo lido uma notícia de aparição premeditada, ficou tão impressionado que resolveu fazer por seu turno a experiência. A 15 de novembro de 1886, próximo das 11 horas da noite, concentrou toda a força de imaginação e toda a atenção da vontade de que era capaz na ideia de aparecer a uma senhora de sua amizade, mostrando-se-lhe de pé junto ao leito. O esforço durou cerca de 8 minutos, ao tempo dos quais o Sr. Godfrey sentiu fadiga e adormeceu. No dia seguinte, a senhora que fora objeto da experiência veio espontaneamente contar ao Sr. Godfrey que o tinha visto. Convidada a escrever o sucedido, ela o fez nos seguintes termos: a noite passada, despertei em sobressalto, com a sensação de que alguém tinha entrado no meu quarto de dormir. Ouvi igualmente o ruído, mas julguei fosse causado por pássaros na era fora da janela. Experimentei depois uma espécie de inquietação e vago desejo de sair do aposento e descer ao andar térreo. Tão vivo se tornou esse sentimento que afinal me levantei. Acendi uma vela e desci com a intenção de tomar algo para acalmar-me. Tornando a subir para o quarto, vi o Sr. Godfrey em pé sobre a grade da janela, sobre a grande janela da escada. Estava vestido no modo habitual e tinha a expressão que lhe é típica quando olha atentamente para alguma coisa. Conservava-se imóvel ali. Durou isso uns 3 ou 4 segundos, fim dos quais continuou eu a subir, ele desapareceu. Não me senti assustada, mas muito agitada, e não pude mais dormir. O Sr. Godfrey pensou judiosamente que a experiência feita tomaria muito mais importância se a repetisse. Uma segunda tentativa falhou, mas a terceira teve êxito. Fica entendido que a senhora sobre quem operava não fora prevenida da sua intenção, do mesmo modo que da primeira vez. A noite passada, escreveu ela, quarta-feira, 7 de setembro, recolhi-me às 10 horas e meia, depressa adormeci. Repentinamente, ouvi uma voz que dizia: acorde, e senti que me punham a mão no lado esquerdo da cabeça. A intenção do Sr. Godfrey, desta vez, tinha sido fazer sentir a sua presença pela voz e pelo tato. Despertei logo completamente. Havia no aposento um som curioso, lembrando de uma bandurra. Senti ao mesmo tempo a semelhança de um hálito frio que me envolvia. O coração batia com violência e vi distintamente um rosto inclinado sobre o meu. A única luz que iluminava o recinto era de uma lâmpada do lado de fora que projetava longo rastro luminoso na parede por cima do toucador. Esse raio luminoso estava particularmente escurecido pelo vulto. Voltei-me com rapidez e a mão pareceu cair da minha cabeça na almofada ao meu lado. O vulto estava debruçado sobre mim e eu senti apoiado à barra do leito. Vi-lhe o braço descansando no travesseiro. Distingui o contorno do semblante, mas parecendo velado por uma nuvem. Devia ser mais ou menos meia hora depois da meia-noite. O vulto tinha afastado levemente o cortinado, mas verifiquei esta manhã que este estava descido na forma de costume. Não tenho a menor dúvida de que o vulto fosse do Sr. Godfrey. Reconheci-o pelo feito dos ombros e pela forma do rosto, pelo feitio dos ombros e pela forma do rosto.
Durante todo o tempo em que ele se manteve, ali reinou uma corrente de ar frio através do aposento, parecendo que as duas janelas tivessem sido abertas. Estas coisas são fatos. No atual estado de nossos conhecimentos, seria absolutamente temerário buscar-lhe explicação. A nossa psicologia não está bastante adiantada. Há muitas coisas que somos forçados a admitir sem de nenhum modo poder explicá-las. Negar o que não se pode explicar seria pura demência. Explicava-se, explicava-se porventura o sistema do mundo há 10 séculos? Não, hoje em dia mesmo explicamos a atração, mas a ciência caminha e o seu progresso será sem fim. Conhecemos toda a extensão das faculdades humanas, que existam na natureza as forças ainda ignoradas, qual era, por exemplo, a eletricidade, há menos de um século, que se encontram no universo outras criaturas dotadas de outros sentidos e outras faculdades. Eis do que o pensador não pode duvidar um só instante. Mas o próprio homem terrestre nos é porventura completamente desconhecido? Sim, não parece. Mas o próprio homem terrestre nos é porventura completamente desconhecido? Não parece. Há fatos cuja realidade somos forçados a reconhecer, sem que de modo algum os possamos explicar. A vida de Swedenborg apresenta três fatos dessa ordem. Deixemos de lado por agora suas visões planetárias e siderais, que parecem mais subjetivas do que objetivas. Notemos, de passagem, que Swedenborg era um sábio de primeira ordem em geologia, em mineralogia, em cristalografia, membro das academias de ciências de Uppsala, Estocolmo e São Petersburgo. E limitemo-nos a recordar os três fatos seguintes. A 19 de julho de 1759, voltando de uma viagem em Inglaterra, o filósofo desembarcou em Gotemburgo e foi jantar à casa de um certo William Costello, onde era numerosa sociedade. Às 6 horas da tarde, o senhor Swedenborg, que havia saído, tornou a entrar na sala, pálido e consternado, e disse que, naquele momento, precisamente, acabava de atear-se um incêndio em Estocolmo, no Södermalm, no Södermalm, na rua em que ele habitava, e que o fogo se estendia com violência rumo à sua casa de moradia. Tornou a sair e voltou, lamentando-se de que a residência de um de seus amigos havia sido reduzida a cinzas e que a sua corria o maior perigo. Às 8 horas, depois de nova saída, disse com alegria: graças a Deus, o incêndio está extinto. A terceira porta que precede a da minha casa. Graças a Deus, o incêndio está extinto à terceira porta que precede a da minha casa. Espalhou-se a notícia em toda a cidade, que se consternou tanto mais quanto o governador lhe dera crédito, e muitas pessoas estavam inquietas pelos bens e amigos que ali possuíam. 2 dias depois, o Correio Real trouxe de Estocolmo a notícia do incêndio. Nossa, meu gato está fazendo acrobacia. Passo. Nossa, gente, eu não aguentei. Tipo, meu gatinho tá pulando aqui pra lá e pra cá, pulou em cima da cama, que pulou em cima do meu ombro. 2 dias depois, o Correio Real trouxe de Estocolmo a notícia do incêndio. Nenhuma diferença havia entre as suas indicações e as que Swedenborg havia dado. O incêndio ficara extinto às 8 horas. Esta narração foi escrita pelo ilustre Immanuel Kant, que procurara indagar do fato e que acrescenta que se pode alegar contra a autenticidade de semelhante acontecimento. Ora, Gotemburgo fica a 200 quilômetros de Estocolmo. Swedenborg estava então no 72º aniversário. Eis
O segundo fato. Em 1761, a senhorita Matterville, viúva de um ministro da Holanda em Estocolmo, recebe de um credor de seu marido a reclamação de 25 mil florins holandeses, 50 mil francos, que ela sabia terem sido pegos pelo marido e cujo novo pagamento a colocava na maior dificuldade, arruinava quase. Era-lhe impossível achar o recibo. Vai ter com Svandenberg e 8 dias depois vê em sonho o marido que lhe indica o móvel onde se achava o recibo. Com um alfinete de brilhantes que ela julgava perdido também. Eram 2 horas da manhã. Cheia de alegria, levanta-se e encontra tudo no lugar indicado. Tornando a deitar-se, dorme até as 9 horas. Próximo das 11, o senhor Svandenborg se faz anunciar. Antes dele haverem dito o que acontecera, contou ele que, na noite antecedente, vira o espírito da senhora Matterville, do qual lhe declara que ia ter com a sua viúva. O terceiro fato é o seguinte. No mês de fevereiro de 1772, achando-se em Londres, mandou um bilhete ao reverendo John Wesley, fundador da comunidade dos Wesleyanos, a fim de dizer-lhe que teria grande satisfação em conhecê-lo. O ardente pregador recebeu o bilhete no momento em que ia partir para certa missão e respondeu que se aproveitaria do amável consentimento para visitá-lo ao termo de tal ausência, que devia durar perto de 6 meses. Svandenberg respondeu que tal caso não se veriam. Que tal caso. Deixa eu ter que descer meu gato aqui, senão ele vai derrubar meu gatinho tá fazendo roaça aqui, meu quarto. O terceiro fato é o seguinte. No mês de fevereiro de 1772, achando-se em Londres, mandou um bilhete ao reverendo John Wesley, fundador da comunidade dos Wesleyanos, a fim de dizer-lhe que teria grande satisfação em conhecê-lo. O ardente pregador recebeu o bilhete no momento em que ia partir para certa missão e respondeu que se aproveitaria do amável consentimento para visitá-lo ao termo de tal ausência que deveria durar perto de 6 meses. Svandenborg respondeu que, em tal caso, não se veriam neste mundo, devendo o dia 29 de março próximo ser o de sua morte. Svandenborg morreu, com efeito, na data que indicara com antecedência de mais de um mês. Eis aí 3 casos cuja autenticidade não é possível negar, mas que no presente estado de nossos conhecimentos ninguém quereria certamente incumbir-se de explicar. Poderíamos multiplicar infinitamente estas ausências, estas autênticas narrativas, fatos análogos aos que acima ficam referidos, de comunicações à distância, ou no momento da morte, ou no estado normal da vida, não são tão raros, sem que todavia sejam muito frequentes que cada um dos leitores não tenha ouvido citar e talvez observado pessoalmente em mais de uma ocasião. Ademais, as experiências feitas nos domínios do magnetismo provam igualmente que, em certos e determinados casos psicológicos, um experimentador pode atuar sobre um paciente à distância não só de alguns metros, mas de vários quilômetros, e mesmo acima de 100 quilômetros, conforme a sensibilidade e a lucidez do paciente, e sem dúvida também conforme a força da vontade do magnetizador. Por outra parte, ainda, o espaço não é o que acreditamos. A distância de Paris a Londres é grande para um caminhante e era mesmo intransponível antes da invenção dos navios. É nula para a eletricidade. A distância da Terra à Lua é grande para nossos atuais modos de transporte. É nula para a atração. De fato, no ponto de vista do absoluto, o espaço que nos separa de Sírios
não é maior porção do infinito do que a distância de Paris a Versalhes, ou do nosso olho direito ao esquerdo. Ainda mais a separação que nos parece existir entre a Terra e a Lua, ou entre a Terra e Marte, ou mesmo entre a Terra e Sirius, é apenas uma ilusão devida à insuficiência de nossas percepções. A Lua age constantemente sobre a Terra e a agita perpetuamente. A atração de Marte é igualmente sensível para o nosso planeta e, por nossa vez, perturbamos Marte em seu curso, sofrendo a influência da Lua. Nós atuamos sobre o próprio Sol e o fazemos mover-se tal qual se nele tocássemos. Em virtude da atração, a Lua faz a Terra girar mensalmente em torno de seu centro comum de gravidade, ponto que viaja a 1.700 quilômetros abaixo da superfície do globo. Pessoal, aqui ele fala alguns fenômenos aqui que, na época dele, ele é astrônomo, né? Era cientista e astrônomo, Camille Flammarion. Tem algumas coisas que não bate muito com o que a ciência nos fala hoje em dia. Mas como ele era um espiritualista, super espiritualista mesmo assim, e um estudioso de fenômenos espirituais, como fenômeno de materialização de espíritos e tudo mais, ele pode estar falando também sobre uma questão energética aí vai saber, né? Ele era tinha, com certeza deveria ter mediunidade, né? Não está falando só em relação à matéria, ele pode estar falando também aí sobre questões de energias e tal. A Terra faz o Sol girar anualmente em torno de seu centro comum de gravidade, situado a 456 mil quilômetros do centro solar. Os mundos todos atuam perpetuamente uns sobre os outros, de sorte que não há isolamento, separação real entre eles. Em vez de existir um vácuo separando os mundos uns dos outros, o espaço é antes um laço de comunicação. Ora, se a atração estabelece assim uma solidariedade real, contínua, ativa e indiscutível, verificada pela precisão das observações astronômicas entre a Terra e suas irmãs da imensidade, não se vê bem claramente com que direito pretensos positivistas poderiam declarar que nenhuma comunicação é possível entre dois seres mais ou menos afastados um do outro, quer na Terra, quer mesmo em mundos diferentes. Dois cérebros que vibram uníssonos a vários quilômetros de distância não podem ser emocionados por idêntica força psíquica? Sim, a comoção partida de um cérebro não pode, através do éter, de igual maneira que a atração, ferir o cérebro que vibra a qualquer distância, que seja tal qual o som através do recinto faz vibrar, fazer as cordas de um piano ou de um violão. Não esqueçamos que os cérebros são compostos de moléculas que não se tocam e se acham em perpétua vibração. E para que falar de cérebros? O pensamento, a vontade, a força psíquica, qualquer que seja a sua natureza, não pode atuar à distância sobre uma criatura que lhe está ligada pelos laços simpáticos e indissolúveis do parentesco intelectual. Porventura, as palpitações de um coração não se transmitem subitamente ao coração que bate uníssono ao nosso? Devemos admitir, nos casos de aparição acima assinalados, que o espírito do morto haja realmente revestido uma forma corpórea na proximidade do observador? Na maior parte dos casos, não parece necessária essa hipótese. Em nossos sonhos, supomos ver pessoas que, de modo nenhum, se acham diante de nossos olhos, aliás, fechados. Vemo-las perfeitamente, tão bem quanto a luz do dia. Falamos-lhes, ouvimos-las, conversamos com elas. Seguramente, não é nem a nossa retina, nem o nosso nervo óptico que as vê, nem muito menos é também o nosso ouvido que as ouve.
Só as nossas células cerebrais estão em ação. Certas aparições podem ser objetivas, exteriores, substanciais. Outras podem ser subjetivas, interiores. Neste caso, o ente que se manifesta atuaria à distância sobre o ente que vê. Essa influência no cérebro determinaria a visão interior, a qual parece exterior, tal qual ocorre nos sonhos, mas pode ser puramente subjetiva, sem ser, por isso, quimérica e ilusória. Os estudos experimentais feitos recentemente a respeito dos fenômenos de sugestão, de hipnotismo e de sonambulismo abriram um caminho, senão da explicação, ao menos da admissão racional de certo número de tais fatos. Existe aí, indubitavelmente, a ação de um espírito sobre o outro.